Salve espectadores do canal! Mais um vídeo sobre fontes históricas e hoje nós vamos falar sobre fontes de arquivo. Embora nem todos os historiadores trabalhem em arquivos físicos, porque algumas pesquisas não demandam esse tipo de trabalho, o arquivo é uma parte importante, fundamental do trabalho do historiador, ou pelo menos de boa parte deles. Sejam arquivos tocados por órgãos públicos, sejam privados, sejam arquivos familiares, etc. Então eu espero que esse vídeo possa ajudar a quem está pensando em trabalhar com arquivos. Esse e os demais vídeos desse quadro são feitos a partir dos livros Fontes Históricas e O Historiador e Suas Fontes, ambos lançados pela editora Contexto. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, você já sabe o que eu vou te pedir, né? Inscreva-se no canal e dá aquela força. Quanto mais o canal crescer e quanto mais constante for esse crescimento, melhor. O capítulo do livro usado para fazer esse vídeo foi escrito por Carlos Bacelar, professor de Brasil Colônia do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Justamente pela grande experiência que o autor tem com fontes do Brasil do período colonial, o capítulo acaba sendo bem prático. Embora eu tenha dito um pouco antes que as fontes de arquivos são parte importante do trabalho historiográfico, aparentemente há uma defasagem forte nos cursos de História pelo Brasil quanto a aulas, minicursos ou uma orientação mais estrita de como se trabalhar com esse tipo de fontes e nesses ambientes de arquivo. E não é por falta de demanda, mas os cursos acabam preferindo focar em debates historiográficos e acabam deixando de lado aspectos práticos do trabalho com fontes. Muitas obras fundamentais da historiografia mundial vieram de pesquisas em arquivos. Trabalhe você ou não com esse tipo de fonte, é importante para o ofício de historiador ao menos saber como lidar com ela. O capítulo que serviu de base para esse vídeo é dividido em duas partes, e eu resolvi deixar a primeira de fora. Essa primeira parte fala sobre os principais tipos de fontes de arquivos presentes no Brasil, especialmente do período colonial e do período imperial do Brasil, que são os períodos com o qual o autor tem mais afinidade. Eu deixei de fora porque o roteiro desse vídeo ficou muito grande e eu queria fazer algo mais enxuto, além de que talvez não seja tão interessante para quem vai acessar arquivos de outros países, talvez em uma pós-graduação no exterior, ou caso a pesquisa seja em arquivos de outros países, que você viaje só para pesquisar, mesmo sem bolsa, enfim. Se esse vídeo chegar aí a, sei lá, 250 curtidas, eu faço um vídeo curtinho aqui para esse quadro com o conteúdo que ficou de fora desse vídeo, como complemento. E se eu esquecer, pode me cobrar. Bom, mas a segunda parte do capítulo. Essa parte é a que contém as dicas mais práticas para quem realmente vai trabalhar com arquivo. E eu vou tentar ser bem objetivo aqui. A quem interessar, eu recomendo que vocês anotem os tópicos. Primeiro, é interessante que o pesquisador ou pesquisadora conheça a estrutura da administração pública e as suas mudanças ao longo do tempo. Mas esse tipo de informação é difícil de conseguir. E às vezes nem as instituições têm essas informações disponíveis. Conhecer os mecanismos administrativos dos órgãos públicos é importante para entender quais tipos de documentos teriam sido produzidos e arquivados, ao menos na teoria, e até mesmo saber onde estão esses arquivos exatamente. Ajuda muito saber, por exemplo, as mudanças das nomenclaturas, siglas, nomes de órgãos, nomes de cargos, competências das repartições, ou seja, o que cada órgão faz, especialmente em caso de mudanças profundas, como no caso da mudança de império para a república, para citar um exemplo mais óbvio. Você não tem que tomar um tempo absurdo da tua pesquisa para fazer isso, mas se você souber um pouco sobre isso, vai te ajudar a te dar um fio condutor para o trabalho. Então, repetindo, conheça na medida do possível o funcionamento da máquina administrativa e descubra onde estão os documentos que podem te servir. Outra coisa importante, a maior parte dos arquivos brasileiros nos dá péssimas condições de trabalho, por falta de aplicação e destinação adequada de recursos nessas instituições, entre outros motivos. Não há no Brasil uma tradição de valorização de arquivos, e isso é algo visível para os profissionais que lidam com esse universo com frequência, tanto arquivistas quanto historiadores. É comum que os arquivos não te deem um espaço adequado para trabalhar, que os documentos estejam muito mal cuidados, que o atendimento do arquivo não tenha informações básicas que se espera da administração de um arquivo para os pesquisadores, fora a falta de organização desses arquivos. Achar um documento que tem as informações que você está procurando é uma sensação única, algo que te deixa
muito motivado, mas dependendo do tema da pesquisa e do arquivo acessado, isso pode demorar bastante. Então, uma outra dica que é meio óbvia, mas é bom enfatizar, é a seguinte: tenha paciência. Se você não tiver paciência para trabalhar em arquivos, talvez seja o caso de procurar outro tipo de fonte histórica para trabalhar, o que normalmente acarreta em mudança completa do tema de pesquisa, mas aí, claro, fica a seu critério. Arquivos têm, ou pelo menos deveriam ter, guias de pesquisa, ferramentas que ajudem a servir como uma espécie de índice ou catálogo de fontes, na falta de um termo melhor, para quem vai pesquisar. Então, outra dica é sempre procurar os responsáveis pelo arquivo e pedir por instrumentos de pesquisa. Alguns podem estar bem obsoletos e não condizentes com a organização do arquivo em tempos mais recentes, mas essa é uma etapa do trabalho que vale a pena respeitar, pois ela pode acabar funcionando bem dependendo do arquivo que você visitou. O trabalho com documentos de arquivo requer muitos cuidados, tanto com a sua saúde quanto com a integridade dos documentos. Alguns arquivos estão guardados há décadas ou até mesmo séculos, então é bem provável que você vá se deparar com poeira, fungos, esporos que podem te causar infecções. Por isso, o uso de luvas e máscaras, e mesmo aventais em alguns casos, é bastante importante. Mas não são muitos os arquivos que exigem isso. Mas não pense que o uso dessas coisas é importante só para sua saúde. O suor dos dedos ou mesmo saliva, caso você fale diante dos documentos, espirre, etc., tem grande chance de acelerar a deterioração dos papéis, especialmente os mais antigos. Então, usar luvas e máscaras é uma forma também de preservar o documento. Mas voltando ao ponto da saúde, o autor cita o exemplo do Arquivo do Estado de São Paulo, que entre os anos 1940 e 1950 jogou inseticidas, especialmente DDT e BHC, nos documentos para matar traças, brocas e outros insetos que destruíam os arquivos. Os bichos morreram, mas os arquivos ficaram contaminados. Só a partir dos anos 1990 que começou a se pensar no trabalho de higienização dos arquivos, folha por folha, mas ainda é possível a existência de resíduos dessas substâncias nos arquivos. Sabe-se lá se isso foi feito em outros arquivos também. O manuseio com os documentos tem que ser muito cuidadoso. Alguns papéis podem estar bem fragilizados e até quebradiços. Então, mantenha os documentos em superfícies planas, sem nenhum tipo de relevo por baixo, nem que seja um lápis ou um caderno de anotação. Outra coisa, não desamasse dobras, não tire grampos, clips ou coisas assim. Não interfira fisicamente em um documento. O medo de manusear um documento antigo é compreensível. Se ele estiver muito frágil, furado ou meio fragmentado, coloque uma folha de papel sulfite por baixo do documento. Ela vai te ajudar tanto para passar de página com mais segurança, como vai facilitar a leitura, já que vai bloquear os buracos e você não corre o risco de ler algo errado, porque o que estava escrito embaixo no documento apareceu pelo buraco e interferiu na sua leitura. Outra dica importante: os documentos devem ser mantidos na ordem que você os encontrou, mesmo que eles estejam desorganizados. A organização desse material deve ser feita pelos profissionais especializados em arquivos. Uma outra dificuldade que alguns pesquisadores têm é de lidar com a caligrafia de documentos antigos, fora que alguns deles estão com os escritos meio apagados, porque as tintas foram apagando, e há casos em que as tintas eram ácidas, e com o passar do tempo a própria tinta acabou furando ou rasgando a folha onde passou. Portanto, tente se habituar com as caligrafias da época estudada e use uma lupa de aumento para ler melhor. Outra coisa, muita gente não sabe, mas existe um conjunto de normas técnicas para transcrição de documentos, e não é só para fazer referência ou nota de rodapé. Infelizmente, o link que o autor disponibilizou aqui no livro Fontes Históricas já não existiu mais, e eu não achei essa informação no Google. Mas se alguém aí assistindo tiver um link funcionando, que tem essas normas de transcrição de arquivo, compartilha com a galera aqui nos comentários. E sobre a transcrição dos documentos, a principal dica é: respeite a fidelidade do texto original e deixe para adequar ele ao presente ou para traduzir depois. Quando você transcreve um documento antigo com uma linguagem e ortografia diferentes, já adaptando para a linguagem e ortografia atual, você acaba perdendo informações. O pessoal da filologia, por exemplo, tem nesse tipo de informação parte do seu trabalho e precisa dos arquivos no seu formato original. Você pode levar em consideração que o seu trabalho de transcrição pode vir a ser usado por outras pessoas que têm outros interesses além de você. E você pode ter interesses nesses arquivos no futuro e revisitar as suas transcrições. Então, é interessante manter o formato original da escrita, porque dependendo das perguntas que você fizer no futuro, aquela informação escrita pode te ajudar. Sem contar que ela também ajuda a identificar anacronismos em falsificações, por exemplo. Outra dica para quem pesquisa em arquivo:
tenha uma câmera. Embora o uso de flash seja proibido em arquivos porque a luminosidade dele ajuda a deteriorar o documento com o tempo, isso te permite ficar menos tempo na instituição de arquivo, já que você pode analisar os documentos em casa através das fotos. Mas seja precavido, verifique com a instituição onde você vai pesquisar se há alguma restrição ao uso de câmera. Em geral, as dicas que eu falei até agora foram mais materiais, mais ligadas aos procedimentos físicos do trabalho manual com arquivo. Mas há algumas dicas de caráter mais metodológico que a gente pode falar aqui. Por exemplo, quando você for fazer uma análise a partir de uma grande série de documentos, tenha em mente que a análise quantitativa requer um número mínimo de casos para garantir uma margem aceitável de segurança naquilo que você quer afirmar. Cada caso é um caso. Então converse com um professor especialista no assunto ou seu orientador, caso você tenha um. Ter cuidado é algo que se aplica a documentos isolados também. Não pegue um documento isolado e tome como representativo sem outras fontes ou evidências de confirmação. Às vezes a gente fica tentado a pegar algo que um documento fala e generalizar, transformando a exceção em regra. Uma coisa fundamental na qual muita gente vacila: anote a referência do documento transcrito indicando todos os dados possíveis que permitam que o documento seja encontrado e identificado. Na hora de transcrever os dados do documento, separe claramente o que é uma omissão proposital sua, porque não é algo interessante para você, e o que é uma lacuna do documento, como um trecho ilegível ou um trecho perdido, porque um pedaço do papel estragou, foi rasgado, furado, etc. E se o documento for longo, indique com cuidado sempre que houver mudança de página. Uma dica que é importante para todo tipo de fonte, sem exceção: contextualize o documento em seu tempo para evitar anacronismos. E se você está vendo esse vídeo e não sabe o que é anacronismo, clica nesse vídeo do card aqui em cima. Voltando aos documentos, é bem comum que alguns termos que hoje nós usamos como um certo significado, no passado quisessem dizer outra coisa. O anacronismo linguístico, na hora da leitura e da interpretação, é bem traiçoeiro. Então é bom tentar sempre estar preparado para esse tipo de coisa. Documentos não foram feitos para servir de fontes para nós. Eles foram feitos para atender uma necessidade do seu momento. Por isso, eles podem ser bem enviesados dependendo do tipo de fonte. Ter senso crítico com a fonte e não tomar ela como verdade absoluta é outra dica que serve para pesquisa em história como um todo, não só com documentos de arquivo. Como sempre, é bom lembrar que não existe uma forma única, infalível, de se trabalhar com fontes e arquivos, que cada caso requer jogo de cintura para se adaptar às especificidades desse caso. Mas em geral, há muito material teórico e metodológico que foi desenvolvido durante anos a partir da experiência de muitos historiadores que vieram antes de nós. Então, material para estudar sobre isso não falta, mas é na prática que o aprendizado vai vir de verdade. Se você vai fazer pesquisa de arquivo em breve, anota essas dicas que elas vão adiantar um pouco o teu trabalho. E se você quiser mais detalhes, eu obviamente recomendo que vocês leiam o capítulo que eu usei como base para esse vídeo, porque ele explica melhor, é mais completo e eu não daria conta de colocar tudo nesse vídeo. Bom, então é isso, obrigado a quem assistiu até aqui e eu vou pedir de novo, inscrevam-se no canal para me ajudar a continuar crescendo, assim todo mundo sai ganhando, eu que produzo conteúdo e você que assiste e gosta. E assim você não perde os próximos vídeos dessa nossa série Fontes Históricas. Muito obrigado e até a próxima!